Pode, fica à vontade. Com vocês, Letícia. Oi, gente. Oi, tá me ouvindo? Sim? Tá. Então tá. Pra quem esperava código, não tem. Então, o título já disse. Eu vou falar um pouquinho sobre programação, o que tem além do código. Primeiro, eu queria agradecer o pessoal que me convidou. Estou muito honrada de estar aqui. Porque, na verdade, eu me considero uma desenvolvedora Python há apenas 3 meses, apesar de já trabalhar com isso há 2 anos. Então, eu queria trazer um pouco do que eu tenho vivido e do que eu sinto que a comunidade está precisando ouvir. Então, vou contar um pouquinho da minha história. Eu sou oceanógrafa, então eu não fiz ciências da computação, eu não tenho nada a ver com a área de tecnologia, quer dizer, tenho, mas bem pouco. E aí, quando eu falo para vocês que eu sou oceanógrafa, imaginem mentalmente o que vocês acham que eu faço, ou fazia, pelo menos. Então, isso é o que o Google diz, sabe? E então, quando eu falo que eu sou oceanógrafa, as pessoas imaginam que eu tô numa praia, sei lá, empurrando tartaruga ou mergulhando num lugar paradisíaco. E só que a verdade é que isso aqui é o que eu faço. Então, esses aqui são os dados do meu mestrado, todos eles feitos em Python. E, e eu fazia isso normalmente, só que eu nunca me parei para pensar que eu era uma desenvolvedora, sabe? Até hoje eu não sei se eu me considero. E, e aí eu tava lá um dia, eu vi que ia ter um encontro da comunidade Python Floripa. E como muitos de vocês devem imaginar, eu, não achando que eu não sabia nada, eu pedi para um amigo meu ir comigo. E ele não foi, ele deu para trás, faltando 1 hora pro evento. Eu decidi ir no evento, e essa foto ela representa, ela não é a foto do primeiro encontro da Python Floripa, é a foto do primeiro encontro da Python Brasil, da organização da Python Brasil. Mas se vocês puderem olhar com calma, vocês vão ver que eu sou a única menina. E eu era a única menina no primeiro. Mentira, eu era. Tinha 2 meninas no encontro. E aí eu falei lá tudo, me apresentei, morrendo de medo. E aí tinha uma menina, mas ela falou que tava pela carona. Então não conta. E aí eu conversando com os meninos e tal, e eu falei, eu não sou programadora, eu já trabalhei um pouquinho com WX Python, já mexi no tutorial de Django, eu mexo com NumPy, mas eu não sou desenvolvedora. E a primeira coisa que me falaram é, mas você é. E eu, não, vocês estão errados. E começou aí a minha história com a comunidade. Por quê? Porque eu presenciei 2 palestras de web sobre servidores, se eu não me engano. E eu entrei em pânico. Falei, o que eu tô fazendo aqui? Eu fiquei 4 horas olhando aquilo e eu olhava pro lado e tava todo mundo, tipo, claro. Aí eu olhei e falei, eu tô no lugar errado, sabe? Tipo, vou embora. Fui embora, não voltei mais em nenhum encontro, e passou 2 encontros, 3, 4. Quando já tinha faltado uns 4 encontros, vou falar, ele não gosta, mas vou falar, o Mário, que é meu anjo da programação, foi lá, buscou uma palestra de análise de dados, buscou uma palestra mais nível iniciante, e aí falou para todo mundo que aquela palestra tinha como foco, um dos focos me trazer de volta, e eu recebi umas 4 mensagens de pessoas diferentes falando que eu precisava ir na próxima Python Floripa. E, cara, isso foi sensacional, assim, eu fui e eu vi o quanto que aquelas pessoas estavam querendo que eu estivesse lá e quanto que elas queriam que eu aprendesse. Então, falar um pouquinho, isso que eu vou falar agora veio da palestra da Lorena Barba que eu vi na PyCon. Então, o que eu consegui perceber? Aquele pequeno ato, muito simples, que foi simplesmente tentar me trazer de volta para o grupo, me integrar dentro de um grupo que eu não estava me sentindo parte, faz parte da filosofia da comunidade. E a comunidade, ela leva a uma cultura própria, que a comunidade de Python já tem bem estabelecida há muitos anos. Mas mais importante do que a cultura e a linguagem que a gente conversa entre nós mesmos, vem a confiança. E não a confiança só como grupo, mas a confiança das próprias pessoas. Tipo, esse ato, ele mudou muito a minha vida, porque foi a partir desse momento que eu comecei a participar da organização do SciPy Latinoamérica, eu comecei a participar da organização do PyLadies Floripa, e eu me inscrevi na PyCon, consegui o auxílio financeiro. Então, nada mais é do que uma comunidade que acabou me gerando confiança. E isso é muito importante, e é muito importante de ser repassado.
Beleza. A comunidade de Python é muito legal, foi tudo muito lindo, os meninos me receberam super bem, eu fui a única menina durante vários encontros, mas um dia eu tava lá na comunidade e alguém me solta essa. Mas você tá aqui porque é namorada de quem? Cara, isso foi muito frustrante. Aí eu falei, não, eu não sou namorada de ninguém, eu tô aqui porque eu quero. Mas você programa? Mesmo? Em Python? Tá, ele não falou por mal. Ele não falou por mal, mas pega mal, sabe? Você é a única menina num ambiente dominado por homens, uma coisa que você não se sente segura, e aí você ouve um negócio desse. E mesmo que não seja por mal, a gente tem que parar para refletir. Porque quando a gente vai olhar para os números, a gente vê que só 7% da área de TI é formada por mulheres. 3% das startups são comandadas por mulheres. E 0,4% das calouras pretendem fazer ciências da computação. Tá, então tem alguma coisa errada, certo? Beleza. Vamos ver como é que tá hoje. Esse aqui é um estudo, ele tá no Information is Beautiful. Então é a quantidade de pessoas na população dos Estados Unidos como um todo e a quantidade que elas têm dentro das empresas. Então vamos lá, mulheres representam, sei lá, um pouco mais de 50%, mas você vê que não é uma proporção igual. E quando a gente está falando isso aqui, esse dado não reflete só a área técnica, tá? Então ela inclui mulheres que estão trabalhando em áreas naturalmente desenvolvidas por mulheres. E se você olhar a quantidade de asiáticos, vocês conseguem ver? É a terceira coluna. Olha, tem 4% de asiáticos na população dos Estados Unidos, mas chega a mais de 30% nas empresas. E quando eu estou falando de mulheres aqui, eu quero fazer um adendo, não é só mulheres. É mulheres, gays, transexuais, pobres, negros, qualquer grupo que se sinta discriminado dentro do ambiente de tecnologia. Aí vamos olhar mais a fundo. Bom, GitHub Pull Requests. Eu não sei se vocês viram essa pesquisa, mas foi feita uma pesquisa analisando os pull requests. E se não houver identificação de gênero no momento do pull request, 78% dos pull requests de mulheres são aceitos e 74% dos homens, se as mulheres não se identificarem como mulheres. A partir do momento em que elas se identificam, esse número cai. E cai bastante, para 64%. Por quê? É uma boa reflexão. E aí, eu queria que vocês vissem esse outro gráfico, que é a chance de uma mulher abandonar a área de tecnologia. E ela é claramente maior do que a dos homens em todos os países. E aí eu falo, será que essas coisas não estão relacionadas? Por que elas estão relacionadas? Aí vocês vão falar pra mim, mas não tem mulheres se candidatando pra minha empresa, eu tô procurando, e aí eu coloco os anúncios lá e só vem homens, e não sei o quê. Por quê? Onde estão essas mulheres? Aí eu peguei essa vaga, acho que alguns de vocês já devem ter visto, uma vaga, eu não sei se é uma brincadeira ou se era uma coisa real. É uma vaga bem esdrúxula, certo? Um estágio. Ele pede ASP, Ruby, R, Python, PHP, MATLAB, jQuery, JavaScript, Java, etc. Aí você olha essa vaga, vamos pegar essa vaga só como um exemplo hipotético. Aí você pega essa vaga e olha. Normalmente, a gente tem conversado muito isso no grupo de meninas, e aí tem uma pesquisa que diz que se um homem olha essa vaga e olha e fala assim, eu sei isso, sei aquilo. Se ele preencher mais ou menos 60% do que está acontecendo, do que a vaga pede, ele tende a se candidatar. 60%, beleza. Então, sei algumas coisas, não sei outras, vou me candidatar e depois a empresa vê se eu sou bom o suficiente ou não. Mas quando é com as mulheres, invariavelmente, as meninas tentam preencher 100% de tudo o que está ali. Então, às vezes, você coloca uma vaga e você coloca várias coisas, porque você sabe que ninguém vai preencher tudo aquilo. As meninas vão olhar, tendem a olhar aquilo e falar, mas eu não sei HTML. Putz, eu não sei JSQL, SQL tão bem. Então, isso tem um peso muito grande em todas as meninas que a gente tem conversado. E quanto mais a gente conversa, mais a gente vê que essa é uma realidade. E essas coisas estão relacionadas. Mas não tem só isso. Quando a gente vai falar da questão de reconhecimento de resultado, então, normalmente, o que acontece? Eu estava conversando com uma amiga minha lá de Floripa, e ela contou o seguinte, ela estava trabalhando numa empresa, quando a empresa fez 5 anos, eles escolheram os 5 programadores mais antigos que participavam da empresa
para virarem sócios. Eram 4 homens e uma mulher. Aí ela foi falar com as pessoas, né? E aí os 4 homens estavam, pô, que legal, meu trabalho está sendo reconhecido, pô, massa, você é sócio, tantos anos de investimento. E aí ela foi falar com a menina, e aí a menina falou, eu não tô entendendo, por que eu tô recebendo isso? Eu não fiz nada. Todo esse tempo, tipo, eu não contribuí com nada. O meu trabalho não foi tão importante assim. Isso é uma coisa muito natural das mulheres. Outra coisa, avaliando novas oportunidades. O fato da gente querer buscar tudo, a gente fica se cobrando demais, sabe? Então, é sempre bom refletir sobre o impacto que essas coisas têm em muitas outras pessoas que às vezes a gente acha que é simples e não é. Explicando o sucesso. Quantas vezes você já... Isso, eu tô falando aqui de mulheres, mas quem se identificar, se identifique, por favor. Vale para todo mundo, pra gente ter uma reflexão sobre isso. Então, explicando o sucesso. Às vezes você fala com uma pessoa e fala, pô, isso é muito bom, isso é muito bom. Aí a pessoa fala, não, veja bem. Ou então alguém fala pra você, nossa, você mandou muito bem nisso. Não, veja bem, o grupo mandou bem, estava no lugar certo na hora certa. E autoavaliação. As meninas tendem a se avaliar 20% a menos do que elas efetivamente tiram nas notas. Então, fizeram um estudo, as meninas fizeram um teste, os meninos também. As meninas têm a tendência de dar 20% a menos da nota que elas tiraram e os meninos 20% a mais. Tudo isso acaba sendo refletido nessa baixa presença das mulheres na tecnologia, principalmente por esse ambiente ser muito dominador, certo? Muito difícil. E aí, eu queria falar sobre alguma coisa. Eu queria falar o seguinte: quem já ouviu falar sobre a síndrome do impostor, por favor? Tá, bastante gente, legal. Então, a síndrome do impostor é uma coisa que eu sinto, todo mundo, muita gente sente. Quem se identifica com a síndrome do impostor conhece? Não tá, obrigada. Eu queria que vocês olhassem para isso aqui e me dissessem se vocês já se sentiram assim alguma vez. Se você já se sentiu uma fraude, que você conseguiu as coisas na vida porque você tem sorte, que você estava no lugar certo, na hora certa, que todo mundo é mais competente que você e que alguma hora alguém vai descobrir que você não é tão bom assim. Isso é uma coisa muito comum em ambientes de alta competitividade, onde todo mundo é muito bom, tem uma alta capacidade técnica, e isso afeta muito a área de tecnologia e principalmente as mulheres. Então, tudo isso está conectado. Tudo isso faz com que um ambiente dominado por homens, um ambiente dominado por coisas que as pessoas se assustam normalmente, computação, lógica, matemática. E aí você tem um sentimento normal de inferioridade. E aí eu falo para vocês, vocês já se sentiram assim? É muito difícil. É muito difícil você superar isso. É muito difícil você se reconhecer. Então, a primeira vez que eu li sobre a síndrome do impostor, eu falei, gente, estão escrevendo sobre mim. Meu Deus. Então, a gente tem que parar para refletir isso. E aí eu volto no que eu comecei da questão do papel da comunidade em tudo isso. Por quê? Porque é com a comunidade que a gente vai perceber que a gente não sofre disso sozinho. É com a comunidade que a gente vai perceber que as pessoas não são tão melhores assim, elas estudaram mais tempo, elas fizeram mais coisas, elas tiveram mais oportunidades e elas perguntaram também. Não adianta você ficar lá no fundo da sala, tipo, eu queria aprender isso, mas não é bem assim. Não, vai lá, pergunta. E a gente tem que perceber como comunidade que quando uma pessoa está começando, ela está assustada, ela está com medo e trazer ela para próxima e mostrar que o mundo não é tão difícil assim. Então, o que fizeram comigo de me trazer de volta, gerou toda uma série de coisas na minha vida que pouco tempo depois, 8 meses depois mais ou menos, não nem isso, 6 meses depois, eu decidi que eu gostava demais de programação para continuar como oceanógrafa e larguei o meu emprego, larguei minha carreira, tudo que eu tinha construído e resolvi pegar um emprego como desenvolvedora em Python. Mas nada disso teria acontecido se eu não tivesse sido trazida de volta, se na minha primeira encontro eu tivesse ficado assustada, saído e nunca mais voltado. Então eu queria contar uma história para vocês dessa foto. Há umas 3 semanas atrás eu fui para a PyCon. Quem não sabe, a comunidade Python tem um grande suporte da comunidade. Então você pode pedir auxílio financeiro para os eventos. De novo, quem falou isso foi o Mário para mim. Aí eu fui lá, preenchi, consegui dinheiro para passagem para hospedagem e passei 9 dias nos Estados Unidos
numa das maiores, acho que na maior conferência do mundo de Python, com 3 meses de desenvolvedora, foi muito legal. E aí, chegou nas sprints, eu não ia nas, começa por aí, eu não ia nas sprints. Aí o Sérgio falou, não, você não pode perder as sprints, que são as melhores partes do tutorial, do evento, você tem que ir. Aí eu fui. Cheguei lá, aí fui falar com um determinado projeto que eu queria trabalhar, e eu expliquei para eles que eu era iniciante, que eu nunca tinha contribuído para um projeto open source, mas que eu estava lá para aprender a codificar e que eu queria participar da sprint e contribuir com alguma coisa. Aí montei todo o meu desenvolvimento, planei o repositório do GitHub, montei todo o meu sistema, funcionou, passou os testes. E aí, o que eu faço? Ah, lê a documentação. Cara, eu fiquei injuriada. Eu falei, eu não acredito nisso. Eu não viajei 30 horas de um avião. Eu tô deixando de conhecer a cidade que eu não conheci nada pra ficar aqui lendo documentação. Não, desculpa, vou embora. Aí esse casal da esquerda, minha esquerda, sua direita, a Audrey e o Daniel, eu comprei um livro deles, pra quem não conhece. Eles têm o Two Scoops of Jungle. E aí eu tinha comprado o livro deles fazia 15 minutos. E o Daniel me encontrou no corredor e viu que eu tava muito brava. E ele falou, o que aconteceu? Eu sou, né, um pouco estressada. Aí ele falou, o que aconteceu? Daí eu falei, não, eu não acredito. Eu cheguei lá no projeto, eu conversei com um cara, falei que eu tava começando. E o cara me mandou ler documentação, eu tô injuriada, eu vou pegar minhas coisas e vou embora. Daí ele falou, não vai perder suas sprints por conta disso. Procura outro projeto e vai contribuir, vai aprender. Tem muita coisa que dá pra fazer. Se você quiser, eu posso te ajudar. Eu falei, então tá bom. Aí eu peguei minhas coisas, fui pra mesa deles. Cara, foi sensacional, assim. Os dois me receberam de braços abertos, me explicaram o projeto todo. Eu pude fazer 3 commits. Foi super legal. Eles me incentivaram um monte, me explicaram um monte de coisa extremamente complexa que eu jamais achei que eu ia conseguir fazer, sabe? Ainda mais em tão pouco tempo. Foi tão legal que eu prometi pra eles que eu não ia voltar no dia seguinte pra conhecer a cidade e eu voltei. Eu não conheci nada da cidade. E aí eu conversando com eles, a Audrey falou, ela se formou em engenharia elétrica pelo MIT e na primeira sprint dela mandaram ela ler documentação. Então, assim, por quê? Por que a gente não tem paciência com quem está começando? Por que a gente afasta as pessoas? Então, tudo isso é que eu queria trazer de reflexão para vocês. Por que a gente afasta as pessoas? Vamos tentar trazer todo mundo, porque às vezes uma coisa bem pequena pode mudar a vida de alguém. A moça da esquerda, ela é a Carol. Eu olhei pra ela já tinha vindo falar comigo no primeiro dia da PyCon, quando eu tava sentada sozinha, ela olhou pra mim e falou, ah, essa é a primeira PyCon, né? Tá sozinha aí? É, com certeza. E aí ela tava sentada no chão, explicando como uma menina não deveria digitar RM-RF asterisco. E ela tava explicando Git, tipo, o conceito de Git. Eu fui descobrir depois que ela é presidente da Python Software Foundation, sabe? Ela é, tipo, uma das mulheres mais importantes da comunidade. E ela tava sentada no chão explicando Git e RM-RF pra uma menina, sabe? Isso é muito legal e isso é muito importante. A gente vê que essas pessoas, elas que são boas, que são referências na área, elas têm paciência para quem está começando e tenta agregar isso. Eu aprendi um monte nas sprints, foi muito legal. Eu desisti de conhecer a cidade, fiquei só lá das 10 da manhã às 7 da noite. E eu não me arrependo, e foi muito legal. E é esse tipo de coisa que eu queria trazer para vocês. Por quê? Porque aprender for é aprender a programar, tanto quanto aprender sobre lápis e aprender a desenhar. A programação é mais do que simplesmente você aprender a digitar as palavras na ordem que elas devem ser para funcionar. É saber lidar com erro, é saber lidar em equipe, é saber gritar para alguém e falar, meu Deus do céu, eu tenho uma entrevista de pair programming e eu nunca fiz isso na vida, pelo amor de Deus, me ajudem. É saber, tipo, fazer parte de uma comunidade, é saber uma série de outras coisas que vão além de simplesmente digitar as palavras na ordem certa que o programa vai rodar, sabe? E aí eu roubei essa frase, essa frase foi dita pelo K. Lauren, lá na palestra final da PyCon. A monocultura é fraca. Então, quando eu falo que eu tô aqui representando as mulheres, mas não só as mulheres, os gays, os transgêneros, os pobres, os negros, é porque qualquer tipo de cultura que tem um tipo só é fraco. Já foi feita uma pesquisa que empresas que valorizam a diversidade de gênero, de raça, de sexualidade, elas são mais produtivas, elas têm mais rendimento. Então, assim, a gente tem que pensar nisso. A gente não pode fazer um aplicativo
para surdos sem incluir um surdo. A gente não pode fazer aplicativos para idosos sem incluir os idosos. A gente não pode ter mais de 50% dos aplicativos sendo consumidos por mulheres e não ter mulheres nisso. A gente tem que pensar com uma comunidade heterogênea em todos os sentidos. Então, eu queria falar um pouquinho sobre as coisas que eu aprendi nesse meio tempo. A primeira coisa que eu aprendi e que foi muito importante para mim é faça as pazes com os seus medos. O medo existe. Você vai ter, eu tô em pânico de estar aqui. Mas a gente tem que aceitar que ele existe e não deixar ele impedir a gente de fazer as coisas. A gente tá com medo? Faz. Faz com medo mesmo, mas faz. Eu, no dia anterior de eu começar essa nova carreira, eu entrei em pânico e chorei por 2 horas. Foi horrível. Eu liguei pra minha mãe e falei, o que eu tô fazendo? Não vou dar conta. Mas no dia seguinte eu apareci lá com a cara e a coragem e falei, não, tá bom, vai dar certo. Então a gente tem que aceitar que a gente tem medo, a gente tem que aceitar que ele existe, mas a gente não pode deixar nunca que ele tome conta e impeça você de fazer qualquer coisa. A outra coisa é para você descobrir uma paixão. A programação foi uma paixão para mim. Foi uma coisa que me motivou, que me ajudou em um momento que eu estava muito triste com a profissão que eu tinha escolhido, com a carreira que eu tinha escolhido. E foi uma coisa que me motivou a viver. Então, descubra uma paixão. Descubra alguma coisa que você gosta, invista nisso também. Mesmo que não seja programação, independente do que for. Abrace as coisas que você gosta e tenha tempo para elas também. A outra coisa que eu queria falar aqui é para você descobrir os seus anjos e ter certeza que você tem valorizado eles. Porque ninguém consegue fazer as coisas sozinho. A gente tem que saber que a gente tem que se abrir para as pessoas ajudarem a gente. E a gente tem que ter certeza que a gente está cercado de pessoas que te ajudem. E a gente tem certeza de falar isso para elas. A gente tem que falar isso para elas e mostrar o quanto que elas estão sendo importantes para você. Porque, infelizmente, ou felizmente, a gente não cresce sozinho. A gente precisa de uma comunidade. Então tenha certeza que você tem essa comunidade te ajudando. E por fim, seja um anjo para alguém. Do mesmo jeito que alguém um dia me ajudou em uma série de coisas, alguém me deu desafios e falou, eu duvido que você leia esse texto em 4 linhas. Abre esse texto e leia as linhas ímpares em 4 minutos. Hoje eu tento ser o anjo para alguém. Porque a gente não adianta a gente querer também receber e não poder dar. Então, tenha certeza, ajude, faça parte da comunidade, pense nas pessoas que estão começando. Quando tem uma pessoa isolada num canto que está se sentindo excluída, tenta trazê-la para perto. A gente tem só a ganhar com essa heterogeneidade de raças, de culturas, e é isso que eu queria passar. Então, tá aqui meus contatos. Eu faço parte também de um grupo de mulheres que todo mês a gente se reúne uma vez por mês para conversar a respeito de síndrome do impostor, ver mulheres confiantes, e faço parte do Paleiros Floripa. E estou à disposição. Acho que tem bastante tempo para pergunta, eu acho. Então tá, é isso. Obrigada. Alô? Letícia, conta pra mim um pouco mais como foi a sua experiência em abandonar a oceanografia para se tornar programadora Python. Quando você foi procurar emprego, você ouviu muitos nãos, deram muita risada da sua cara, você teve que fazer algum curso técnico, pensou em fazer graduação, como é que foi? Não, na verdade a história foi a seguinte: eu comecei a trabalhar com Python assim de verdade no mestrado, apesar de eu colocar tudo que eu podia de Python dentro da minha empresa que só trabalhava com MATLAB. Quando eu decidi fazer o mestrado, eu decidi fazer tudo em Python. Tipo, as pessoas
tá, por quê? Tá tudo pronto no MATLAB. Eu falei, não, vou fazer em Python. E eu fui fazendo, fui desenvolvendo durante um ano, pelo menos. E aí participei da Python Floripa, tal, não sei o quê. E aí, em janeiro agora, eu resolvi fazer uma Lightning Talk pra falar, tipo, o que eu tava fazendo. Tipo, o que um oceanógrafo faz. E aí, dentro dessa Lightning Talk, de 5 minutos, que não deu tempo de falar quase nada, uma gerente de uma empresa me viu, falou, tipo, gostou do meu trabalho e chamou pra trabalhar com ela. E a minha primeira reação foi, não, eu não consigo. Mas assim, desde o ano passado eu tava aprendendo Git, VI, tipo, eu já tava vendo que programação era o que eu gostava. Só que eu achava que ninguém nunca ia me contratar, imagina. Então eu nem me candidatei. E na verdade, sim, assustador as vagas. Eu não consegui, assim, é muito difícil me candidatar para uma vaga. Os meninos me mostram as vagas e falam, não consigo, se candidata. Mas não, eu não fiz nenhum curso técnico, foi uma conversa com uma gerente que me chamou para trabalhar com ela. E foi isso. Aí, só que é bem diferente, a experiência é bem distinta, porque ninguém nunca tinha olhado meus códigos, o nome das minhas variáveis eram ridículos, né? Então, algumas coisas assim eu sofri bastante, mas o código não é o problema. Para mim, o que foi mais difícil foi o sistema complexo. Eu consegui resolver problemas muito mais complexos, só que era só eu, sozinha, ninguém tá vendo, ninguém precisa, sabe? Tipo. E aí, quando você pega num sistema complexo que você não tem ideia de onde você tem que mexer, aí foi bem mais difícil. Mas não fiz nenhum curso técnico. Eu ia perguntar o que ele falou, mas eu tinha outra pergunta também. Na sua palestra, você falou que não se considerava desenvolvedor, mas eu vi você comentando que trabalhava com MATLAB e resolveu trocar tudo para Python, assim. De onde na sua cabeça que você tirava que você não era desenvolvedor e você fez tudo isso, assim? Eu ainda não me considero, tá? Tipo, eu ainda tenho dúvidas. Por quê? Por quê? Porque você vai numa palestra que nem o Robson, né, deu agora, tipo, as coisas são muito mais complexas, são muito mais abstratas. Coisas difíceis, por exemplo, abstração, recursividade, decorador, vou falar lambda, essas coisas são muito difíceis. E eu estou muito aquém disso. Então, a partir do momento que... E outra coisa, ninguém nunca viu meus códigos. Eu não sei se meus códigos são bons, sabe? Então, tudo isso é muito assustador. Tipo, eu não consigo me sentir, eu não consigo... Tipo, a partir do momento que eu não sei fazer um site, não sei, sei lá, fazer um deploy num site, eu não consigo me achar uma desenvolvedora. É um medo que eu tenho, eu tô tentando trabalhar isso, muita gente me apoiando, mas tipo, como eu fiz sozinha, eu aprendi sozinha, eu não consigo achar aquilo técnico o suficiente, entendeu? Acho que é mais ou menos isso. Mais alguma pergunta? Eu vi você falando bastante sobre a questão de, tipo, dos comportamentos da mulher e do homem, né? De se achar 20% a mais, 20% a menos. Você acha que a questão de, assim, a maior parte dessas coisas são produzidas por homens? Por exemplo, a descrição da vaga, essas coisas. Porque, na maioria das empresas, são homens que estão lá dentro, né? Esse dado. Você acha que isso é o principal influenciador? Tipo, a pessoa que está produzindo a vaga ou que está produzindo as oportunidades acaba produzindo coisas que são mais semelhantes ao que ele é. Eu não sei te responder, pra ser sincera. Eu acho que tem que ter uma reflexão dos dois lados. A gente tem que trabalhar nas meninas a questão de autoconfiança, de não é porque você não sabe tudo, você não precisa, as meninas têm muito aquela coisa de ser perfeita, sabe? Tipo, então, a gente tem que trabalhar isso nas meninas pra gente parar de ter que preencher 100% das coisas, mas eu acho que a gente também podia ser mais realista, sabe? Eu tava dando uma olhada em vagas pra ver o que eu precisava estudar, e, tipo, tinha umas vagas pedindo umas coisas muito absurdas, sabe? Então, eu acho que tem que ser um pouco dos dois lados. Eu não sei se é porque são homens que escrevem, não sei se é porque você joga qualquer coisa e o que vier é lucro, entendeu? Dentro daquele contexto que você mandou. Então, eu acho que tem que ter uma reflexão dos dois lados. Se você quer trabalhar com, sei lá, você quer que o cara trabalhe com Django, você não vai pedir Django e não sei o que, não sei o que, não sei o que, entendeu? E ver qual deles que vem. Eu acho que tem que ter uma reflexão de ambos os lados. Oi, Lê. Eu queria que você contasse um pouquinho mais como foi a experiência do pair programming. Que eu nunca fiz também, eu queria entender.
Tá, eu vou falar de novo, vou falar aqui. O Marco, cadê o Marco? O Marco, essa semana, se disponibilizou muito gentilmente a me ajudar a treinar para o Pair Programming, por isso que eu dei esse exemplo. E é bem diferente, é assustador, porque eu escrevo as minhas variáveis tipo opa, e depois eu penso no que eu tô fazendo. Eu tenho muita vergonha de escrever e depois a pessoa olhar e falar, ah, você tá zoando, né, que você escreveu isso. Tipo, não é bem assim, sabe? É assustador, mas foi muito legal. É muito legal pensar em dupla. É muito difícil ter que explicar as coisas um pro outro. Tipo, às vezes ele tinha uma ideia e ele queria me explicar, e aí ficavam os dois desenhando, tipo, olhando assim na câmera. Então, é muito diferente. É bem diferente, porque pra mim, eu tenho muita vergonha de escrever, eu escrevo, depois eu vejo, ai, isso é uma droga. Só que quando você faz isso com uma pessoa olhando, você fala, ai meu Deus, a pessoa vai ver que eu sou uma idiota. Mas eu acho que vale a pena. Se você puder conseguir alguém para ajudar a te treinar, é uma experiência interessante. Mais alguma pergunta? Vamos lá, pessoal, tá legal. Humberto. Segura aí. Opa, em primeiro lugar, parabéns pela palestra, muito bacana mesmo. E não é nem uma pergunta, é mais um comentário sobre uma palestra que eu vi no TED, que é Ensine as garotas a serem corajosas e não a serem perfeitas. Eu acho que isso é uma coisa que está por trás disso aí. A gente educa os meninos a serem corajosos e a se arriscarem, né? E as meninas a acertarem. Então, eu vou postar lá no Telegram essa palestra para o pessoal assistir, que eu acho que explica algumas das coisas por trás do que você falou aí. É isso. A gente, no Onitas, a gente discute bastante temas, inclusive essa questão da coragem, da perfeição e etc. E eu estava conversando, e as atitudes vão desde cedo. Por exemplo, quantos de vocês, meninos, tinham um computador no quarto e a sua irmã não tinha? Ou você tinha mais direito ao computador do que a sua irmã? Ou quantas vezes vocês não ouviram falar, ah, matemática não é coisa para menina? Então, é esse tipo de atitude que a gente pode repensar, sabe? É o tipo de, ao invés de você perguntar, mas você tá aqui porque você é namorada de quem? Vamos trazer pra perto, sabe? Vamos tentar, tá, mas você conhece? Então, o que você conhece? Vamos conversar, às vezes você não sabe alguma coisa que eu posso te ajudar ou vice-versa. E eu vi essa palestra, é muito top e eu concordo. Acho que é uma palestra muito válida pra gente assistir. Mais alguém? Bom, então, obrigado, Letícia. Obrigada, pessoal. Palmas, pessoal. Agora a gente vai ter mais um break com